do encontro de Jesus com Nicodemos. Você vai fazer essa leitura junto com o Mateus aqui, essa manhã. Amém, meus irmãos. Bom dia. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Obrigado, Mateus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. E pedimos que, Senhor, ao expor a Tua palavra, o Teu Espírito me guie, meus pensamentos, meus sentimentos, e sustente a minha voz, que a entrega nessa manhã. Te peço que o Teu Espírito ilumine a minha mente e a mente dos irmãos, para que essas palavras que nós ouviremos nessa manhã se tornem vivas no nosso coração e nos tirem da morte ou de uma religiosidade vazia para uma vida na luz, abundante no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero intitular a reflexão dessa manhã, no texto do encontro de Jesus com Nicodemos, de a entrada no reino. E nós vamos olhar nessa manhã e nesse texto como a entrada no reino de Deus se dá pelo novo nascimento, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que nos leva a viver uma vida na luz. Vou repetir mais uma vez. Nós vamos ver que a entrada no reino de Deus se dá pelo novo nascimento, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que nos leva a andarmos na cruz.
Você sabia que um pastor pode ir para o inferno? Você sabia que alguém pode estar aqui vindo aos cultos de domingo há anos e não conhecer a Deus? Você sabia que esse pode até ser eu ou você? E por isso, hoje é dia de refletir e quem sabe perceber. E então se arrepender. Porque nós estamos falando de um texto onde um entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, foi procurar Jesus. E ele era alguém que conhecia muito a Bíblia. Ele fazia parte da seita do grupo dos fariseus, um grupo judaico. Ele era membro do Sinédrio, um grupo de 70 ou 71 grandes sábios judaicos, que funciona como uma espécie de Suprema Corte de Israel naquela época, onde estavam os intérpretes da lei, os mais entendidos sobre as Escrituras, os maiores mestres daquele tempo, profundos, professores de teologia, e ele era um desses homens em Israel. Nicodemos, famoso entre os judeus. E ainda era da seita dos fariseus, que era dedicada ao estudo da lei. Eram os especialistas da lei. A maioria dos escribas eram fariseus, inclusive, porque eram aqueles que amavam as Escrituras e se dedicavam por compreendê-las e ensiná-las. Mas um homem que trabalhava num trabalho no templo. Era um dos líderes, ou tinha um título ministerial. Tinha formação teológica profunda. Tinha liderança no povo de Deus. E ainda assim, nunca tinha tido um verdadeiro novo nascimento no Espírito. Alguém que não entendia das coisas celestiais, como diz o próprio Senhor Jesus. Quando falo de coisas terrenas, não me entendes, quanto mais quando te falar de coisas celestiais. Nicodemos era um religioso que não entendia das coisas espirituais, ainda que fosse profundamente religioso. E é interessante que ele procura o Senhor Jesus, porque ele tinha visto em Jesus sinais e maravilhas, como vai dizer o texto. Ele procura, e já chama ele então de mestre, procura ele à noite, porque Jesus era uma espécie de outsider entre os mestres judaicos. Então, como é que um dos principais, uma das maiores autoridades judaicas, iria se consultar com esse rabino, meio que de segunda linha, e ele vai de noite, escondido, nas trevas, e ele procura Jesus, e diz: olha, quem faz os sinais que tu faz, Jesus, tem que ter vindo da parte de Deus. Jesus diz para ele uma resposta que dá o tom da conversa, dizendo: e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus entende que a questão dos fariseus é a chegada do reino. Deixa ainda eu te contextualizar. Quem eram os fariseus? Os fariseus surgem ali durante o período do exílio babilônico. Eles estavam exilados. O reino de Israel, há mais de 400 anos, havia acabado.
já tinham passado sobre a liderança dos babilônicos, dos persas, dos macedônicos, agora os romanos. E havia uma expectativa das promessas messiânicas de que o reino de Deus voltaria. E que Deus restauraria a glória de Israel. Mas quando você lê Deuteronômio, capítulo 28 e capítulo 29, o que acontece? Havia o motivo porque o povo de Israel estaria sendo exilado. E o povo de Israel estava sendo exilado por causa dos seus pecados. Deuteronômio 28 vai dizer: essas serão as maldições que alcançarão o povo de Deus, caso se afaste da lei. Os seus inimigos virão e lhe dominarão e lhe levarão exilados. E eles entendiam que o exílio de Israel era por causa da sua desobediência à lei. Então, surgiu um povo. Então, eles acreditam, surge durante um exílio um povo que anelava, na verdade todas as diferentes seitas, pastor Afonso, anelava por uma restauração do reino de Israel, mas especialmente os fariseus, eles entendiam que, segundo Deuteronômio 28, 29 e 30, se o povo de Deus se arrependesse e voltasse para a lei e se purificasse, Deus restauraria o reino de Israel. Então esse grupo começa a se dedicar à lei, a estudar a lei. E por um lado, isso era belo, bonito, eles tinham essa alegria na lei, mas isso foi se tornando, com o tempo, um legalismo vazio. Isso foi se tornando, em vez de zelo, simplesmente amor a Deus, mas um peso e uma maneira vazia e fria de lidar com a palavra de Deus. Então, eles achavam que, agora que eles estão purificando, o Messias está para chegar e o povo será purificado, o Messias virá e o reino será estabelecido. Esse era o diálogo que eles estavam tendo. No meio dessas expectativas escatológicas da vinda do Messias, a gente vai ver o Paulo. Paulo era um dos fariseus. Por isso que Paulo saiu perseguindo e matando cristãos, porque eles estavam num caminho de restauração da pureza de Israel. E era isso que esperava Nicodemos, que pela lei o povo seria purificado, pela sua dedicação moral às escrituras, o povo seria puro e o reino seria restaurado. No entanto, Jesus vai dizer para ele: não é assim que o reino de Deus virá. Ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Hoje nós vamos explorar como Jesus revela a verdadeira entrada do reino de Deus através de 3 fundamentos: o novo nascimento, o sacrifício de Cristo e o andar na luz. Assim, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a entrada no reino pelo novo nascimento. João capítulo 3, de 3 a 8. Especialmente o verso 3, quando ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele vai trazer essa ideia de que o homem precisa muito mais do que uma série de obediências externas à lei. O que o homem precisava é de uma total mudança espiritual. E ele vai descrever essa mudança espiritual como um nascer do Espírito, um operar do próprio Deus, nos transformando do interior e nos fazendo um novo homem. Tanto que Nicodemos não entende. Então ele pergunta, fazendo confusão na sua mente sobre o ensino de Cristo: como pode um homem, verso 4, nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno
e nascer pela segunda vez? Então Jesus explica. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando sobre um novo nascimento espiritual. Ele está falando que o homem na sua natureza é morto. E a religião em si não pode ressuscitá-lo. Só o Espírito de Deus operando no nosso interior nos pode fazer sermos vivos, e vivos em Deus, vivos no Espírito. E ele vai dizer que essa é uma obra soberana de Deus, que é diferente de ser simplesmente nascido da mãe. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. Nesse aspecto todos nós somos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, nem todos nasceram do Espírito. O que Jesus está trazendo é agora uma necessidade de um florescer, um transformar, um nascer de novo espiritual, onde o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo nascimento no Espírito de Deus. É ser vivo no Espírito. É uma obra que só Deus pode fazer. Não é a religião, não é bons argumentos, não são boas estratégias, não é um telão, não é um jogo de luz, não é a cor da parede, não é as estratégias de marketing na igreja. É só o Espírito de Deus que pode transformar o interior do homem. Tanto que ele vai dizer no verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a necessidade que eu e você temos para entrar no reino dos céus. É a mesma de Nicodemos. Precisamos que o próprio Deus, não são minhas obras, o próprio Deus, não é minha religiosidade, o próprio Deus, faça que o seu Espírito, pelo sopro da vida divina, nos faça nascer de novo para uma realidade do Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. É aquilo que, em forma doutrinária, a igreja tem chamado de regeneração. É quando o Espírito habita em nós e ele nos transforma de tal maneira que muda totalmente o nosso coração. Antes éramos cegos. Depois do novo nascimento, da regeneração, os nossos olhos se abrem para compreender nossa natureza pecadora. O nosso coração, que é totalmente corrompido e voltado para o pecado, quando nasce de novo, ele encontra um amor pelas coisas de Deus, amor pela palavra, um desejo por segui-lo. A gente vai mudando. É muito mais do que um esforço religioso, é uma transformação de quem estava morto e agora passa a estar vivo. É obra de Deus. E o meu desejo, a minha oração é que o vento do Espírito sopre entre nós, trazendo vida aos que ainda dormem. E quando a gente passa pela regeneração, tudo muda. Nossas afeições, nosso coração, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, porque eu não sou mais o mesmo. Ele olha para Nicodemos e diz: tu pode ser mestre em Israel, tu pode ser um grande religioso, um grande teólogo, você pode ter um título, mas só pode entrar no reino de Deus aqueles que o Espírito Santo ressuscitou e fez nascer de novo. E essa era uma promessa do Antigo Testamento, que por acaso os fariseus perderam nesse momento histórico, de que com a chegada do Messias haveria um grande avivamento do Espírito, e o Espírito seria derramado sobre toda a terra.
E Ele tiraria nosso coração de pedra para obedecer à lei e colocaria um coração de carne, onde a lei de Deus seria muito mais do que estudada, mas seria escrita no nosso interior, de forma que seríamos transformados por um avivamento espiritual. Eu quero dizer, o que nós precisamos para nascer de novo, para entrar no reino de Deus, uma eternidade com Ele, numa dimensão do Espírito, é nascer de novo. Sim. Talvez você está aqui como Nicodemos, de domingo a domingo, de célula em célula. Mas talvez é momento de eu e você pensarmos, já nascemos de novo. Eu já ressuscitei no Espírito. Minhas afeições foram transformadas. Meu desejo de obedecer a Deus. E o que Jesus está dizendo para mim e para você, para Nicodemos, e de segunda mão para mim e para você, é: não adianta ser religioso, é preciso nascer de novo. E se por acaso você ainda não se vê como alguém que nasceu de novo, deixa eu dizer para você, ajoelhe-se aos pés de Jesus e diga: Senhor, eu creio em Ti, eu me arrependo dos meus pecados, sopra a Tua vida em mim, muda tudo. Mais do que religioso, eu quero Te seguir. E quando a gente nasce de novo, a vida cristã ganha uma alegria, não é um fardo. A vida cristã é um fardo para o religioso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Essa pergunta de pastor, pode isso ou pode aquilo, com todo respeito, amor e carinho, é um tipo de pergunta típica da religião. A espiritualidade é algo no interior que me faz amar a Deus e ter um desejo alegre de fazer a vontade dEle. Por isso que cristianismo é muito mais do que uma religião, é uma vida espiritual de quem nasceu de novo no Espírito. Mas em segundo lugar, essa entrada no reino de Deus, Jesus vai avançar dizendo, é por meio do próprio sacrifício dele na cruz. Não é por meio da lei, não é por meio de uma obediência religiosa a regras. Ele diz, é obra da graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Onde é que está isso? Acompanhe comigo. A partir do verso 10, Jesus continua discutindo essa ideia. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade, eu digo que sabemos o que testificamos e temos visto. Contudo, o problema é que não aceita o nosso testemunho, está dizendo Jesus. Ele está dizendo, eu vim do céu e eu posso te revelar. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como creais se vou falar das celestiais? Aí ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do homem que está no céu. E aí ele chega ao clímax dessa narrativa, o auge dessa narrativa. E do modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai trazer várias ideias de que Jesus é o enviado dos céus para a salvação do homem. Ele diz, olha, sabe por que eu posso te revelar das coisas espirituais, das coisas celestes? Porque eu vim do céu, é o que Jesus está dizendo. Eu fui enviado de lá.
No verso 16, ele ainda vai dizer que o fato de eu ter sido enviado dos céus é a prova do amor de Deus, que Deus amou vocês, que enviou o seu Filho dos céus, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E ele traz uma ideia do Antigo Testamento, onde Jesus era o Filho do homem. Sabe quem é o Filho do homem? No livro de Daniel, é a ideia clássica, principal da teologia do Filho do Homem, no período onde a escatologia era muito intensa no meio judaico. Está uma série de imagens do livro de Daniel, entre elas a imagem de uma estátua que conta a história dos grandes impérios do mundo, uma cabeça, um tronco, um quadril, as pernas, até os pés, que vem dos babilônicos, dos macedônicos, dos persas, dos macedônicos e dos romanos nos pés. Mas enquanto ele tem essa visão, diz que o Filho do Homem é uma rocha, vem dos céus e bate contra essa estátua que representa os impérios humanos. A estátua é destruída e o reino eterno de paz se estabelece na terra. Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem que veio dos céus para desfazer o império das trevas e dos homens e trazer o reino dos céus. Tanto ele traz essa ideia, só que talvez ainda assim o povo de Israel esperava um Messias guerreiro, um Messias que pegaria espadas e lideraria um grande exército. Mas Jesus traz uma outra figura do Antigo Testamento para dizer que tipo de filho de homem ele era, para dizer que tipo de libertação ele ia trazer, para dizer que tipo de vida ele vinha trazer para Israel. E ele prega uma imagem, texto que vocês conhecem, de quando o povo desobedece a Deus, se envolvendo com as mulheres dos outros povos, desobedece a Deus, se envolvendo com a idolatria dos outros povos. Então eles começam a sofrer com a invasão inimiga, conforme Deuteronômio 28, 29 e 30, texto importante para a leitura de vocês. E uma praga cai sobre Israel, vem cobras venenosas e começam a morder o povo. Então Deus fala para Moisés: pega uma das cobras, mata, amarra num madeiro e levanta diante do povo. Presta atenção. E aí a ordem falava para que Moisés ensinasse o povo: todo aquele que olhar para a cobra será curado do veneno. E ele traz essa imagem como um tipo da obra do Messias, trazendo a ideia de que Jesus é aquele que veio curar o seu povo da morte e do veneno, que nesse caso é o veneno do pecado que traz morte ao homem. E que Jesus, sendo levantado, todo aquele que olhar para ele e crer do Cristo sacrificado naquela cruz, recebe dele graça e salvação, para que todo vença a morte e tenha vida eterna. É o que diz o verso 16. Isso é o amor de Deus por nós, que Ele deu seu Filho para ser levantado naquela cruz, para que nós não sejamos mortos com o veneno do pecado, mas pelo sacrifício de Cristo nós tenhamos uma ressurreição, vida eterna, para sempre, com Ele. Para que encontremos vida. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus é levantado na cruz para trazer vida eterna aos homens. O sacrifício de Jesus é o supremo amor. É a única maneira de receber perdão dos pecados e é o caminho para entrar no reino dos céus.
Ele veio para nos salvar. E aquela cruz é a nossa salvação. Os fariseus achavam que eram por obras. Os fariseus achavam que era pelo sacrifício. Os fariseus achavam que era pela purificação. Os fariseus achavam que era pela obediência. E Jesus diz: vocês entenderam tudo errado. A salvação é pela graça. E quem fez o sacrifício não foi vocês, é o próprio Cristo, naquela cruz. Para todo aquele que nele crê, nasça de novo. Para todo aquele que nele colocar a sua fé, tem os olhos desimpedidos. Para todo aquele que colocar nele a sua vida, tem uma transformação profunda no interior. Não é por força nem por violência, já falava o profeta, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A nossa parte é crer, se entregar, confiar, amar, olhar para aquela cruz e fazer dela a nossa salvação. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E só é possível salvação por meio dEle. Não. Todas as religiões não levam a Deus. Não. Todas as religiões não são aspectos diferentes que montam um grande prisma divino, não. Existe um caminho, uma verdade, que leva à vida. E tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E por fim, a entrada do reino é uma caminhada na luz. Não é que porque eu não sou salvo pela purificação, eu sou salvo pela graça, que ela não me gera purificação. Sim, uma vez que eu olho para a cruz de Cristo, recebo graça e um milagre acontece dentro de mim, eu passo a nascer de novo, a nascer do Espírito. A minha vida nunca mais é a mesma, irmã, nunca mais. E agora eu começo a obedecer à lei. Era o que os fariseus não conseguiam fazer. Pela espada, pela força. Jesus diz, não é pela espada, não é pela força, é pelo Espírito. Então ele continua trabalhando a ideia de vida eterna como julgamento, nessa última parte. E ele vai dizer, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, o povo estava no exílio por uma condenação dos seus pecados. E Jesus veio, então, naquela cruz para assumir o lugar do povo de Deus. E viver esse exílio e essa morte e essa condenação que era nossa. Jesus não veio julgar. Nesse momento, Jesus veio salvar. No entanto, olha o que ele diz. O que esse texto agora é tão importante, irmão. Tão importante. Presta atenção, olha na tua Bíblia aí. Pelo amor de Deus. Verso 18. Quem crê nele não é julgado. Sabe, sim, Apocalipse capítulo 19, 20 e 21 falam de um grande julgamento onde todos os homens prestarão contra a Deus naquele dia. Um trono branco se levantará. Mas ele diz, como escapar da justiça, perfeição de Deus? Ele diz, quem crê em Cristo
não será julgado. No entanto, não termina aqui. Quem não crê, como é que está na sua Bíblia? Quem não crê, já está julgado. Porque não tem como ficar de pé diante daquele trono. Não há ninguém bom o suficiente para ser salvo. Só existe uma maneira de ser salvo, se for pela graça e misericórdia do próprio Deus. E o julgamento é esse: não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Uma vez que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Quem está na igreja, quem não está na igreja, todos merecemos a morte. E só existe um meio de salvação, que é Jesus. O julgamento será quem crê e quem não crê. E aí ele chega uma parte que normalmente a gente não explora em João capítulo 3. A gente sempre fala de João 3,16, mas não fala agora das trevas contra a luz. Ele diz assim: mas por que que ele não se achegou? Por que que ele não creu? Por que que ele não foi em busca de salvação, já que não precisava de obras? Era pela graça. É de graça. É só preciso crer. Porque tem muitos que decidem não crer. Aí Jesus dá uma resposta. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Eles não estão dizendo que eles não amaram Jesus. Presta atenção na frase. Eu não estou dizendo que às vezes você está aqui e possivelmente não é que não ama Jesus. Ele diz assim: eles amaram mais as trevas do que a luz. E a resposta é essa: porque muitos decidem não crer de fato, ser religiosos como Nicodemos, mas não fazer uma entrega total de fé. Ele diz: é simples, porque muitos amam mais as trevas. Ainda que ele ame Jesus, ele admire Jesus, ele acha que a religião é legal, mas o seu coração está atraído pelo pecado. Olha o que Jesus diz: pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, e por isso ele não se chega para a luz, a fim de que não serem arguídas as suas obras. Ele prefere as trevas, porque nas trevas ele pode ter lá escondido de tudo e de todos a sua amante, mas é nas trevas. Eu não quero ir para a luz para que ninguém descubra. Eu não quero ir para a luz para que ninguém veja os negócios escusos que eu faço no meu escritório. Porque nas trevas, eu não serei visto. Eu não quero ir para a luz para que ninguém veja os pensamentos pornográficos e os vídeos que eu assisto no meu celular. Eu prefiro fazer isso nas trevas. E porque a gente não quer ir para a luz, porque os nossos pecados vêm à tona na luz, a gente prefere escondê-los nas trevas. Eu sei que eu e você amamos Jesus, mas nós amamos mais a luz? Ou nós amamos mais as trevas do que amamos a luz? Nós amamos Jesus e ainda assim amamos mais os nossos pecados do que amamos Jesus. E é por isso que eu posso ser religioso e dizer que eu amo Jesus. Mas isso não necessariamente te faz entrar no reino dos céus, porque muitos amam Jesus, mas amam mais seus pecados do que a Jesus. Palavras do próprio Deus, não são minhas. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz,
a fim de não serem arguídas as suas obras. Parte final. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. No entanto, uma vez que você olha para a luz, e a luz te atrai, a luz atrai, nos atrai, irmãos. Você já ficou alguma vez numa escuridão? Para onde os seus olhos são atraídos? Para a luz. Se você estiver no meio do nada, em que direção você vai seguir? Na luz. E ele diz, e quem olhou para a luz e foi na direção dela, ele agora começa a manifestar as obras da luz. Porque nem são feitas na nossa própria força, elas são feitas em Deus. E por que ela é feita em Deus e não nas nossas próprias forças? Porque elas são feitas na força do Espírito, que me regenerou. E me fez nascer de novo. E fez tudo novo. Assim, quem nasceu de novo anda na luz. Quem foi regenerado muda de vida. Não dá para dizer, eu nasci de novo, mas eu continuo vivendo como eu sempre vivi. Não tem consistência teológica, bíblica, com o que significa ter um encontro com Jesus. Porque muda tudo. Talvez você possa olhar para o pastor Afonso e dizer assim, meu Deus, pastor Afonso vive uma vida na luz, santa, pura, que homem dedicado. Ele deve fazer sacrifícios tão grandes para seguir Jesus, deve ser tão difícil. Não, pastor Afonso? É difícil? Você que é crente, você sabe o que eu estou dizendo. Não é difícil. Não tem aquele vídeo que diz, coisa difícil que me arranjaram, né? Não tem coisa mais difícil do que ser evangélico. Você já viram aquele do WhatsApp? Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer coisa errada, ainda vai para o inferno no final, ele que disse, né? Quando eu conheço a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ser evangélico é difícil, mas ser cristão é fácil, porque minhas obras são feitas em Deus, fruto de quem estava morto e ressuscitou para um novo nascimento no Espírito de Deus. Pastor, como é que eu posso entrar nesse reino de Deus? Pelo novo nascimento, colocando a sua fé no sacrifício de Jesus na cruz, que leva uma entrega total da sua vida a Ele, que vai transformar toda a sua caminhada, pelo poder do próprio Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, que